Imagine um cofre, mas não um cofre qualquer de um banco suíço ou de uma reserva de ouro. Estamos falando de uma fortaleza de aço de alta tecnologia, situada no coração de Atlanta, na sede da World of Coca-Cola. Sensores de movimento, câmeras de vigilância 24 horas e uma porta blindada que pesa toneladas. O que existe lá dentro não é dinheiro, nem joias. É apenas um pedaço de papel. Um papel amarelado pelo tempo que contém a Fórmula 7X, o segredo comercial mais bem guardado da história da humanidade. Mas aqui começa o nosso mistério. Por que tanto esforço para proteger a receita de uma bebida que você encontra em qualquer esquina por poucos reais? Diz a lenda, ou marketing, que apenas 2 executivos no mundo conhecem a fórmula completa ao mesmo tempo. Eles nunca viajam no mesmo avião, nunca jantam no mesmo lugar. Se um morrer, o segredo não pode morrer com ele. Mas será que isso é real ou apenas uma construção genial de branding para manter a aura de mistério? A verdade é que, em 1886, quando John Pemberton criou esse xarope, ele não estava fazendo um refrigerante. Ele estava criando um tônico medicinal que continha algo que hoje seria impensável, extratos de folha de coca. Sim, a droga. E embora a empresa jure que a substância foi removida por completo no início do século XX, a pergunta que fica no ar é mais profunda. Se a receita original mudou, e ela mudou drasticamente ao longo de um século, por que o mundo continua viciado? Por que, mesmo retirando o ingrediente amágico e proibido, a Coca-Cola ainda exerce um domínio quase hipnótico sobre o paladar global? São consumidas quase 2 bilhões de porções todos os dias. Isso não é apenas sede, é engenharia. Ao longo das décadas, a fórmula deixou de ser química e passou a ser psicológica. Eles não vendem mais um sabor, eles vendem uma resposta neural. O som do gás escapando, o estalo da lata, a temperatura exata de 3 graus Celsius recomendada pela marca, tudo faz parte de um ritual de satisfação que engana o seu cérebro antes mesmo do primeiro gole. Mas e se eu te dissesse que o maior segredo da Coca-Cola não está trancado naquele cofre em Atlanta? E se o verdadeiro segredo for uma estratégia tão sombria que envolve o controle de recursos naturais, manipulação de dados científicos e até uma falsa falha que enganou o mundo inteiro nos anos 80. Prepare-se. O que você está prestes a ver não é a história de um refrigerante. É a análise de um império que moldou a cultura moderna de uma forma que você nunca imaginou. Bem-vindo ao Arquivo Infinito. Hoje, vamos abrir o cofre da Coca-Cola. Para entender o império, precisamos voltar a 1886. Em um laboratório improvisado nos fundos de uma farmácia em Atlanta. O homem por trás da fórmula não era um mestre do marketing, mas um veterano de guerra viciado em morfina, o Dr. John Pemberton. Buscando uma cura para suas próprias dores e vícios, ele criou a Pemberton's French Wine Coca. Como o nome sugere, era uma mistura potente de vinho francês, noz de cola e extratos puros de folha de coca. Sim, a primeira versão da Coca-Cola era, literalmente, um coquetel alcoólico carregado de cocaína. Vendida como um atônico intelectual e estimulante nervoso, ela prometia curar desde depressão até impotência. Mas o destino interveio quando a lei seca atingiu Atlanta. Pemberton foi forçado a remover o álcool, substituindo-o por xarope de açúcar, mas manteve o ingrediente mais polêmico. Durante quase 2 décadas, cada copo da bebida continha uma dose real da droga, criando uma base de consumidores que não apenas gostava do sabor, mas que sentia uma necessidade fisiológica por ele. A transição de a elixir milagroso para ícone do capitalismo foi rápida e implacável. Com a morte de Pemberton, o controle passou para Asa Candler, um homem que entendeu algo fundamental: o segredo não era apenas a química, mas a percepção. Ele começou a remover a cocaína gradualmente, finalizando o processo em 1903, mas manteve o nome. Por quê? Porque o nome já estava gravado no subconsciente coletivo. A Coca-Cola deixou de ser vendida em balcões de farmácia como remédio para ser comercializada em todos os lugares como a estilo de vida. Foi aqui que nasceu a engenharia de distribuição, e a bebida precisava estar ao alcance de um braço do desejo. Eles criaram uma necessidade onde não existia uma, transformando um xarope de açúcar em uma mercadoria tão onipresente quanto a própria água. O capitalismo moderno encontrou sua imagem perfeita em uma garrafa de vidro. É nesse cenário de expansão que surge um dos maiores mitos corporativos de todos os tempos, a lenda dos 2 guardiões. A empresa sustenta, até hoje,
que apenas 2 executivos de alto escalão conhecem a lista completa de ingredientes e as proporções exatas da mercadoria 7X. A narrativa é digna de um filme de espionagem, e eles nunca viajam juntos, nunca compartilham o mesmo teto e a receita física permanece trancada em uma cápsula de aço impenetrável. Mas especialistas e químicos modernos levantam uma questão desconfortável, e em uma era de espectrometria de massa e análise laboratorial avançada, é realmente impossível copiar a fórmula? Ou será que o segredo é o produto mais valioso que eles já venderam? Manter o mistério é garantir que ninguém consiga replicar a mística da marca, mesmo que consiga replicar o gosto. O que está guardado naquele cofre não são apenas ingredientes, é a prova de que, se você contar uma mentira fascinante o suficiente por 140 anos, ela se torna a mais pura verdade. Você já se perguntou por que o Papai Noel é um homem alegre, rechonchudo e, acima de tudo, vestido de vermelho e branco? Antes da década de 1930, a figura do bom velhinho era representada de diversas formas, e desde um elfo assustador até um homem magro vestindo cores como verde ou marrom. Mas a Coca-Cola precisava resolver um problema: se as vendas despencavam no inverno. A solução foi uma das maiores jogadas de engenharia social da história. Eles contrataram o ilustrador Aydon Sundblom para criar um Papai Noel que tivesse a cara da marca. Eles não apenas usaram o Natal para vender refrigerante, eles sequestraram a maior celebração do planeta e a reformataram à sua imagem e semelhança. Hoje, quando você pensa no Natal, seu cérebro projeta inconscientemente as cores de uma lata de alumínio. Eles transformaram uma tradição religiosa e familiar em um outdoor global de 24 horas. Em 1915, a empresa lançou um desafio para designers: criar uma embalagem que fosse tão distinta que pudesse ser reconhecida pelo tato, no escuro absoluto, ou até mesmo se estivesse estraçalhada no chão. Assim nasceu a garrafa Contour. Seu design não foi inspirado em frutas ou curvas estéticas aleatórias, mas sim na forma da noz de cola, com suas ranhuras verticais e bojo central. Mas há uma camada mais profunda aqui: o neuromarketing. A garrafa foi desenhada para se encaixar perfeitamente na palma da mão humana, criando uma sensação de posse e conforto. Estudos de percepção visual mostram que a silhueta da garrafa de vidro da Coca-Cola é um dos objetos mais reconhecíveis do mundo, superando até mesmo símbolos religiosos em algumas culturas. Ela não é apenas uma embalagem, é uma âncora visual projetada para que seu subconsciente identifique o produto antes mesmo de você processar que está com sede. Mas a guerra psicológica não para nos olhos. Ela invade seus ouvidos. A Coca-Cola gasta milhões de dólares para aperfeiçoar o Foley, ao design de som de seus comerciais. O som do gás escapando ao abrir uma lata, conhecido como APHST, é cuidadosamente calibrado para desencadear uma resposta imediata no núcleo accumbens, o centro de recompensa do seu cérebro. É o mesmo mecanismo ativado por vícios em jogos ou redes sociais. Quando você ouve aquele som, seu cérebro libera uma pequena dose de dopamina antes mesmo do líquido tocar sua língua. É uma antecipação química. A marca mapeou a ponto de êxtase, a Bliss Point, a quantidade exata de açúcar, gás e ácido fosfórico que impede que seu paladar se sinta saciado, forçando você a dar o próximo gole. Você não está bebendo porque decidiu, você está respondendo a um gatilho sonoro e químico instalado cirurgicamente na sua rotina. Em 23 de abril de 1985, o mundo parou. A Coca-Cola anunciou que estava mudando sua fórmula original. Nascia a New Coke. Foi um desastre imediato. Milhares de cartas de protesto inundaram a sede. Pessoas estocaram caixas da fórmula antiga em seus porões e a mídia rotulou a decisão como o maior erro de marketing da história. Mas, e se eu te dissesse que essa falha catastrófica pode ter sido uma encenação perfeita? Existe uma teoria que circula nos bastidores do poder que sugere que a diretoria da empresa não era composta por idiotas, mas por estrategistas implacáveis. A New Coke não foi feita para vencer, ela foi feita para ser odiada. O objetivo: criar um trauma coletivo tão grande que, quando a fórmula original voltasse, o público a aceitaria sem questionar nada, especialmente o que estava escrito nas entrelinhas do rótulo. Aqui entramos no coração da conspiração. Na década de 80, o preço do açúcar de cana estava disparando, enquanto o xarope de milho de alta frutose, um adoçante muito mais barato e processado, estava em alta nos Estados Unidos. A empresa queria mudar o ingrediente para economizar bilhões, mas sabia que os consumidores perceberiam a diferença no sabor. A solução? Introduzir a New Coke, um produto propositalmente diferente e excessivamente doce. Durante os 79 dias em que a fórmula original sumiu das prateleiras, o paladar do público foi arresetado. Quando a Coca-Cola Classic foi relançada sob aplausos e lágrimas de alegria,
ela não era exatamente a mesma. O açúcar de cana havia sido substituído pelo xarope de milho. O público estava tão ocupado comemorando a volta da marca que ninguém percebeu que o sabor havia mudado e que a empresa tinha acabado de aumentar suas margens de lucro de forma monumental. Quando perguntaram ao então presidente da companhia, Donald Keough, se tudo aquilo tinha sido planejado, ele respondeu com uma frase que ecoa até hoje: nós não somos tão inteligentes assim. E não somos tão burros assim. Essa ambiguidade é o que alimenta o arquivo infinito. Se foi um erro, foi o erro mais lucrativo da história, pois as vendas da Coca-Cola Classic superaram qualquer recorde anterior após o seu retorno. Se foi um plano, foi a maior operação de a cavalo de Troia da indústria alimentícia. Eles nos deram o que queríamos, mas nos fizeram pagar o preço com uma fórmula mais barata, mais viciante e muito mais lucrativa. O que você acha? Incompetência corporativa ou um golpe de mestre que enganou bilhões de pessoas? O império da Coca-Cola não é construído apenas de açúcar e mistério, ele é construído, acima de tudo, de água. Para produzir um único litro da bebida, são necessários cerca de 2 a 3 litros de água potável. Em escala global, isso representa um consumo astronômico. Mas o lado obscuro surge quando as fábricas se instalam em regiões onde a água é um recurso escasso. Em estados como Kerala, na Índia, ou em Chiapas, no México, comunidades locais viram seus poços secarem enquanto as linhas de montagem da gigante operavam a todo vapor. No México, em algumas cidades, é mais fácil e barato encontrar uma garrafa de Coca-Cola do que um copo de água limpa. O resultado? Uma crise humanitária silenciosa, onde o lucro de uma corporação parece valer mais do que o direito básico de uma população à hidratação. Eles não estão apenas vendendo uma bebida, em muitos lugares, eles estão privatizando a sobrevivência. Mas o impacto vai além do meio ambiente, ele penetra nas veias da população mundial. A Coca-Cola é um dos maiores pilares da indústria do açúcar, um setor que, durante décadas, financiou estudos científicos para desviar a culpa da obesidade e de doenças cardíacas das bebidas açucaradas para as gorduras. É o chamado a lobby do açúcar. Documentos revelados mostram que a empresa investiu milhões de dólares em pesquisadores e organizações de saúde para minimizar os riscos do consumo excessivo de refrigerantes. Enquanto o mundo enfrenta uma epidemia de diabetes tipo 2, a estratégia de guerra psicológica da marca continua, e associar o consumo do produto à felicidade e à família. Eles criaram um ciclo de dependência química e cultural tão forte que, mesmo diante de evidências científicas devastadoras, a resistência em mudar hábitos permanece. O açúcar não é apenas um ingrediente, é a arma invisível que sustenta o império, protegida por uma barreira de influência política e bilhões de dólares em propaganda. Depois de tudo o que vimos, resta uma pergunta: como uma mistura de água, gás e açúcar se tornou um dos símbolos mais poderosos da humanidade? A resposta é simples, ao mesmo tempo, assustadora. A Coca-Cola parou de vender um produto há muito tempo. Eles descobriram que é muito mais lucrativo vender uma emoção. Quando você vê aquele urso polar ou aquela mesa de jantar perfeita, seu cérebro não está processando os malefícios do ácido fosfórico, ele está projetando um desejo de pertencimento e alegria. Eles hackearam o sistema de recompensa humano. Nós não compramos o líquido preto, nós compramos a promessa de que, por alguns segundos, tudo ficará bem. É a felicidade engarrafada. Mas, como vimos hoje, essa felicidade tem um custo ambiental, físico e psicológico, que muitas vezes preferimos não ver. O segredo da Coca-Cola não está apenas em um cofre blindado em Atlanta, mas na nossa própria disposição em acreditar no mito. O mundo é cheio de verdades escondidas sob camadas de marketing e segredos corporativos. E é exatamente aqui, no Arquivo Infinito, que nós removemos essas camadas, uma por uma. Se você quer entender as engrenagens que movem o mundo e descobrir o que as grandes marcas e governos preferem manter nas sombras, você está no lugar certo. Não deixe que este arquivo se perca. Inscreva-se agora, ative o sino de notificações e junte-se à nossa busca pela verdade. E deixe seu comentário. Você acredita que a Anil Cokia foi um erro real ou o maior golpe de mestre da história? O seu comentário ajuda a manter este canal vivo. Obrigado por assistir, e até o próximo mistério.